Estamos de volta com Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e hoje o nosso tema é o aniversário do voto feminino. Participam dessa discussão as deputadas Ângela Albino, do PCdoB de Santa Catarina, e Raquel Muniz, do PSC de Minas Gerais. Bom, deputadas, nós estávamos falando da representação da mulher na política, da participação no mercado de trabalho. As senhoras lembraram bem que quando é aberto o espaço, a mulher tem a tendência de ocupá-lo. Agora, eu queria perguntar, a senhora falou, deputada Ângela, que no seu partido, em Santa Catarina, a medida tomada para aumentar a participação da mulher nas reuniões partidárias foi a contratação de uma profissional que pudesse cuidar das crianças. Agora, que outras medidas, o ambiente político ele ainda é muito masculino, na opinião da senhora, e que outras medidas podem ser tomadas para aumentar a participação da mulher? Eu, em 2004, me elegi vereadora lá em Florianópolis, a capital de Santa Catarina, e aí eu não tinha nem tomado posse ainda, nós estávamos na posse de um outro sindicato que uma mulher, inclusive, tinha sido presidente, e ficou lá pelas tantas aquele Clube do Bolinho e o Clube da Luluzinha. Eu fiquei com uma questão de gênero no Clube da Luluzinha. Lá pelas tantas, alguém do Clube do Bolinho disse: não, o vereador, agora a senhora fica aqui com a gente. Ou seja, mulher e poder parece que vira quase um homem, né? Então, de tanto estranhamento que ainda nós temos lá em Florianópolis, são mais de 300 anos de Câmara de Vereadores, e eu fui a 7ª mulher vereadora em 2004, depois disso não elegemos mais nenhuma mulher vereadora titular, o que mostra, num estado de excelência de índices, como é o estado de Santa Catarina, o índice de desenvolvimento humano, os índices econômicos nossos são excelentes em relação ao país, mas as mulheres ainda estão muito afastadas do poder político e também das políticas públicas num processo histórico mesmo, né? E, portanto, quando a gente vai construindo condições de as mulheres se desenvolverem dentro dos partidos, eu gosto muito de uma frase que o movimento feminista tem usado: uma sobe e puxa a outra, né? Eu acho que uma tarefa importante para nós, mulheres, vale para mim, vale para a deputada Raquel, vale para todas nós, a gente acaba inspirando outras mulheres, né? É importante que a gente sempre lembre disso, mas que nós tenhamos relação de solidariedade com essas mulheres também, né? Que nós possamos estimular as candidaturas de mulheres, que nós possamos estimular a participação política das mulheres, que não é só nos partidos, né? Se nós pegarmos lá a associação de bairro, nós vamos ver que a maioria da composição é de mulher e o presidente é um homem. Se a gente for pegar a maioria dos sindicatos, uma grande participação feminina, e as mulheres acabam ficando no papel de coadjuvante, um homem preside. Vencer isso, se dar conta disso, me parece uma primeira etapa, inclusive, para nós superarmos, né? As mulheres demonstraram ao longo da história, no Brasil em particular nas últimas décadas, do quanto podem protagonizar e o quão importante é. Que isso também é uma dimensão importante do nosso debate. Não é para fazer uma política aqui de mulher para mulher, não é para uma mulher estar apenas representando as mulheres, mas não, para nós construirmos o Estado brasileiro a partir dessas duas concepções, que é dos homens e que é da vivência das mulheres, que é diferente, nem melhor nem pior, mas certamente diferente. Nós precisamos desses dois polos construindo o nosso país. Obrigada, deputada Ângela. Deputada Raquel, o Brasil ainda enfrenta problemas como, por exemplo, a diferença de remuneração entre homens e mulheres para a mesma atividade de trabalho, uma diferença de aproximadamente 70%, de acordo com últimas pesquisas. Para que sejam aprovadas medidas que enfrentem essa realidade, isso vem antes do aumento da representação da mulher na política ou depois? É uma consequência? O que deve ser feito primeiro, na opinião da senhora? Na verdade, nós demoramos a conquistar esse espaço de trabalho. E à medida que a gente conquistou, como os homens já estavam lá, eles conseguem ter o salário diferenciado, o salário deles ser maior que o nosso. Então, precisamos mostrar isso para o Brasil, verificar essas diferenças e cobrar para que haja justiça com relação a isso. E o meu papel aqui na Câmara Federal, a minha história é um pouquinho diferente da deputada Ângela, né? Ela começou lá como vereadora e foi conquistando espaço, e conquistando esse espaço acabou trazendo outras mulheres. Prova disso que o partido dela, o PCdoB, é o único partido que o ano passado, aqui na Câmara Federal, era o único partido que tinha uma líder mulher, né? Tem também um número maior de mulheres. O meu partido PSC
somos 2 aqui na Câmara Federal. Eu sou a primeira deputada da minha região do Norte de Minas a vir aqui para a Câmara Federal. Então, meu papel aqui é muito importante nesse sentido de empoderar as mulheres. Empoderar não só na participação política, mas também cobrar medidas justas dentro desse mercado de trabalho, que muitas vezes realizamos o trabalho com tanto esforço, com tanta dificuldade, porque somos mãe também, não queremos deixar esse nosso lado. Deus nos deu essa capacidade de gerar, queremos fazer isso juntos. E a mulher, ela tem essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e desempenhar um papel de excelência no seu trabalho, e por isso merece uma remuneração melhor. Então eu acho que historicamente é devido assim aos homens ser ocupado primeiro esse espaço, e por isso eles conseguem. E também há toda uma articulação que a gente vê, às vezes, quando a gente começa em um determinado concurso, já foi abordado aqui pela deputada Ângela, a gente começa com um salário igual. E aí, à medida que a gente vai, ele cai. Né? Então, nós temos que lutar para que, efetivamente, as mulheres sejam remuneradas dignamente igual aos homens, pelo mesmo trabalho desempenhado. Obrigada, deputada. Eu tive um momento que é muito interessante. Eu estava me preparando para um debate discutindo mulheres e participação política, era o meu tema, e a Clay Castilhos, que é uma grande referência no movimento de mulheres, é lá de Santa Catarina, estava debatendo mulheres e mercado de trabalho. E a gente observou, juntando na mesa, quando nós duas estávamos fazendo o debate, que Santa Catarina, por exemplo, é o estado que tem a menor participação política de mulheres no Brasil e a maior desigualdade salarial entre homens e mulheres. Na outra ponta estava o estado da Paraíba, que tem a maior participação política de mulheres e a menor defasagem salarial entre homens e mulheres. Portanto, vai mostrando para nós, e a gente vê isso cotidianamente aqui nos plenários e nas comissões da Câmara dos Deputados e das deputadas, né, que não é só dos deputados, a nossa Câmara, que de fato, quando as mulheres ocupam um espaço político, elas conseguem protagonizar novas ferramentas para nós podermos superar as desigualdades que ainda marcam a vivência de ser mulher e a vivência de ser homem no Brasil, né? Portanto, o que vem primeiro, talvez ainda a gente possa ter espaços de discussão, mas certamente estão imbricados, né? Certamente nos espaços que as mulheres estão mais fora do poder, elas participam menos, constroem menos políticas públicas em torno da promoção da igualdade entre homens e mulheres, ou da equidade entre homens e mulheres, e sempre que a gente consegue estar mais protagonista, as condições melhoram. Prova disso é muitas experiências de executivos, né? Mulheres que são prefeitas têm um cuidado diferente com a creche, têm um cuidado diferente com o posto de saúde, têm um cuidado diferente com a saúde da mulher. E a creche não é um problema das mulheres, né? Mas é um problema que, na ausência dessa política pública, nós mulheres sentimos com mais crueza a gravidade. Prova disso é que nas áreas empobrecidas do nosso país, as mulheres em geral, a gente também discutia isso um pouco antes de começar o programa, as mulheres são chefes de família em maior número do que as mulheres que têm outra condição social. Em Florianópolis, nas áreas empobrecidas, 47% dos lares são chefiados por mulheres. Né? Então, e o desejo da mulher de participar da política, lá, mais de 80 anos atrás, era justamente no início, não era até de ser candidatas, no início era ter leis mais justas, para ela pudesse escolher pessoas que fizessem leis mais justas, e com isso a gente foi conquistando o direito à licença maternidade, a partir do momento que a gente começou a votar, e votar em pessoas que tivessem essa bandeira, que permitissem que a mulher pudesse entrar no mercado de trabalho, mas que pudesse ter a licença para ter o filho. Aí eu queria fazer uma outra pergunta. Na política, ainda há essa visão de que há assuntos que as mulheres só devem se ater a determinados assuntos, como, por exemplo, a promoção dos direitos da mulher, a seguridade social e família, direitos humanos, por exemplo. Esses são os assuntos afeitos às mulheres. Então, na escolha de participação nas comissões temáticas na Câmara, ou, na visão das senhoras, já há um entendimento que não, que as deputadas, mulheres, as parlamentares, elas podem sim participar e opinar sobre todos os temas, afinal de contas, vão votar em todos os assuntos na Câmara? Eu penso que poder pode, em tese, mas é só ver a composição das comissões, né? A quantidade de mulheres que tem na comissão mista de orçamento, a quantidade de mulheres que tem na Comissão de Constituição e Justiça, ela é significativamente menor do que nas outras comissões. Comissão de Reforma Política, o ano passado, relator e presidente, deputados. A própria composição das mesas também, né? As mesas diretoras, historicamente, não falo apenas dessa, né? Mas porque historicamente...
Pela primeira vez, a atual há duas deputadas, uma titular e uma suplente, né? A deputada Mara Gabrilli e a deputada Luísa Erundina. Sabe que eu acredito também que nós, mulheres, eu não acho que mulher necessariamente faz política melhor ou pior do que um homem, mas faz diferente. E uma característica que me entusiasma muito, deputada Raquel, é que, por exemplo, nós duas temos divergências sobre vários assuntos. Mas a hora que nós sabemos que a temática que envolve as mulheres conseguem transcender o seu campo político, conseguem transcender o seu partido político e construir ações mais coletivas. A gente não consegue ver os homens fazendo isso, né? Os mandatos de mulheres, na minha leitura, no que eu tenho visto esses anos, eles são mais plurais e eles são mais coletivos, tanto em relação ao próprio mandato, né, que a gente percebe que as mulheres compartilham mais com as suas equipes a condução do mandato, quanto na relação com outras mulheres ou homens também que tenham sensibilidade para a questão das mulheres, que se possa construir pontos de convergência capazes de darem um salto, independente de partido político. Eu acho essa uma grande contribuição que as mulheres, a vivência de mulher nos parlamentos pode trazer para a política. Ou seja, nos grandes temas, o que nós precisamos apostar é na convergência para além do lugar político, do locus político de cada um de nós, de cada uma de nós, né? A senhora concorda, deputada Raquel, claro, com essa visão da deputada Ângela? Eu falo assim que as mulheres, à medida que elas vão ocupando os espaços, elas conseguem trazer também outras mulheres. E nós somos um número pequeno aqui na Câmara Federal, como a deputada Ângela colocou, nas comissões. Mas a gente tem uma responsabilidade tão grande com aquele trabalho, e eu falo que eu represento uma região enorme, de mais de 2 milhões de habitantes, que é o norte de Minas, que se parece muito com o Nordeste. E a gente trabalha aqui como uma sertaneja mesmo, a gente trabalha com força, com muita garra. Então há uma obrigatoriedade na Câmara de você ser titular de uma comissão e na outra você ser suplente. Mas você pode acumular outras comissões também. Hoje, se me perguntar, eu posso falar assim, quais as que eu não participo, porque há uma necessidade de fazer minha região ser aqui representada. E participo ativamente, com viagens, junto com as comissões que participei de 3 CPIs no ano passado. Então, a gente sente uma necessidade de ter a nossa representação lá, por isso nos desdobramos muito. E como ela disse, nós temos aqui a Secretaria das Mulheres, e essa secretaria faz com que a gente possa se unir em alguns temas relacionados às mulheres. Isso nos dá muita força e um otimismo enorme de saber que esse ano, com certeza, a gente vai fazer o empoderamento das mulheres na política. Bom, deputadas, muito obrigada pela participação aqui no Brasil em Debate. Espero contar com a presença das senhoras em mais vezes aqui. Certamente. Obrigada. Eu conversei com as deputadas Ângela Albino, do PCdoB de Santa Catarina, e Raquel Muniz, do PSC de Minas Gerais. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma outra oportunidade. Até mais.